Sim, isso. Ô Sérgio, muito boa tarde. Boa tarde a todos os amigos da Associação Comercial, convidados. Vejo um querido amigo César também está nos assistindo. A Associação Comercial de São Paulo, a Distrital Sudoeste, vem fazendo uma série de lives com o tema de setores e tendências. E já foram vários conselheiros fizeram as lives, cada um no seu segmento, e alguns convidados especiais. E você, Sérgio de Castro, um grande amigo, um grande companheiro, um homem de comunidade, nada melhor do que nós fazemos essa live em pleno sábado, final da tarde, um horário de família, um horário já que todos descansaram, com o tema Valores para aprimorar a comunidade. O Sérgio de Castro é um grande jornalista, escritor, tem um programa de rádio, também o programa Os Imigrantes, na Rádio Trianon, todos os domingos, das 19 às 21 horas. É um homem que se dedicou ao Rotary, conhece tudo sobre Rotary, escreveu vários livros sobre o Rotary, e é um homem que viveu comunidade, é um homem que viveu a comunidade no Santuário Nossa Senhora de Fátima, onde teve uma grande participação, ele e a esposa Jurema, que eu a conheci, uma grande mulher, grande força, grande raiz na vida do Sérgio. Sérgio tem 2 filhos, e eu gostaria então, Sérgio, após a apresentação, que nós fôssemos conversando um pouco sobre comunidade, o que você entende por comunidade, o que é a vida de uma comunidade. Sérgio, a palavra é sua. Pois não, eu vou primeiro me escusar, pedir escusas a todos os nossos participantes. Eu estou acostumado com o Zoom, sabe? Depois dessa situação que nós estamos revestidos já há alguns meses, o Rotary, que é o exemplo de comunidade, né? É a primeira organização voluntária do mundo, que foi fundado na cidade de Chicago em fevereiro de 1905, portanto é muito mais do que centenário. Então nós temos feito muitas participações de reuniões virtuais, mas com o Zoom. E eu estava aqui insistindo com o Zoom, pensei que ia ser Zoom, Ricardo Granja. E eu até pedi socorro aqui para uma das minhas netas, e ela viria aqui, mas aí depois a mãe falou assim, nós estamos sem estarmos juntos há meses, não vai ser agora o Ricardo Granja que vai quebrar esse nosso confinamento. Então eu falei, muito bem, então eu vou conseguir, com o tempo, acho que eu até calculei, depois de ter começado a nossa reunião, que era 5 horas, eu acho que em 5 minutos eu resolvo esse problema. Já passamos algum tempo, mas como você disse, você quer que nós desenvolvamos alguma coisa sobre comunidade. A comunidade rotária, vamos começar aí, né, por esse assunto do Rotary, que nos empolga há muito tempo. Eu comecei a trabalhar, eu não quero falar na primeira pessoa, sabe, Ricardo? Eu quero falar na segunda e na terceira pessoa. E, sobretudo, eu quero falar nesse momento, hoje, para uma pessoa. O Rotary e os seus amigos, essa associação comercial, estão apostando no Ricardo Granja. Então, a minha participação hoje é nesse sentido, é falar alguma coisa de comunidade, mas enaltecer, divulgar, salientar, propor, como você já deixou muito claro agora, que você é um pré-candidato, que nós possamos, todos os seus amigos, reunir condições, entusiasmo, força, todo tipo de capacidade individual, coletiva, onde que nós estejamos para apoiar você e, se possível, o nosso candidato a prefeito, também pré-candidato, o nosso estimado André Matarazzo. Eu posso dar um testemunho de comunidade aqui, como você citou, Jurema. Há 11 anos que a Jurema está numa outra situação, numa outra ressurreição dessa vida. Nós aqui trabalhamos muito realmente, desde os encontros de casais, as equipes de Nossa Senhora,
preconizando aqui, onde eu trabalhei muito tempo, como liderando a grandiosa Festa de Maio, que é uma festa comunitária de grandes proporções, que é realizado anualmente aqui no Santuário Nossa Senhora de Fátima, que é o primeiro santuário construído no mundo em honra de Nossa Senhora de Fátima, depois de Portugal, claro. Tivemos aqui uma sequência esse bairro é um bairro de muita comunicação. Aqui foi chamado a cidade do rádio. Aqui nós sempre tivemos reuniões comunitárias e de associações de bairros muito fortes. Fomos exemplos para muitas comunidades que se formaram em vários bairros de São Paulo. Em 1940 já existia uma associação comunitária aqui. Eu era muito jovem e participava dos programas na Rádio Tupi, na Tupi Difusora, na primeira estação de televisão que aconteceu no Brasil em maio de 1950, quando o Assis Chateaubriand, o Homero Silva, Aurélio Campos, esses grandes homens de rádio, de televisão e da imprensa, inauguraram essa primeira comunidade, esse primeiro núcleo, esse broadcasting que atendeu o Brasil inteiro. Aqui se formou, então, uma comunidade muito intensa, junto com a chamada Cidade do Rádio, nesse programa Grêmio Juvenil Tupi, o Clube do Papai Noel, que foram sementes grandiosas que, através do rádio e da televisão, espalhou para toda a cidade de São Paulo, já que esses programas tinham uma repercussão muito grande. Isso contaminou o bairro e fez com que muitas associações aqui fossem formadas junto ao Santuário Nossa Senhora de Fátima, inclusive fazendo com que esse espírito comunitário se transferisse para outros santuários de Fátima, que sucessivamente, depois de 1936 e 1940, como foi salientado o primeiro santuário de Fátima, começou a ter outras paróquias, né, e outras comunidades de Nossa Senhora de Fátima, no Imirim, no Alto da Lapa, e sucessivamente, hoje devemos ter só em São Paulo mais de 20 ou 30 outras comunidades de Fátima. Mas, junto com a comunidade de Fátima, o Rotary, nós sempre procuramos salientar nas páginas da Gazeta de Pinheiros e outros jornais da Associação Brasileira de Jornais de Bairro, onde eu atuo, no sentido de que essas associações foram muito importantes através como foi disseminado isso através dos jornais de bairro de São Paulo, que formaram muitas comunidades, que é a Associação dos Jornais de Bairro de São Paulo, a nossa estimada AJORB. E a Gazeta de Pinheiros também teve um papel muito interessante. Você, quando foi superintendente de Pinheiros, da Associação Comercial Distrital de Pinheiros, você mereceu o apoio de todos da Gazeta de Pinheiros e das associações e dos jornais de bairros aqui da nossa comunidade. Voltando, então, a ter alguma coisa para falar sobre o que como nós devemos nos adaptar para termos ambição de coletividade, como nos adaptarmos a isso, como nós precisamos ser versátil, essa luta, essa fé, essa paciência que nós devemos ter, a confiabilidade com que nós vamos interpretar a comunidade, a integridade, a honestidade, sinceridade e verdade, como dizia Sócrates a Platão, não é? Nesse momento de inverdades, de mentiras e de tantas mazelas em nosso país, Sócrates já dizia: Platão, você é meu amigo, você é meu discípulo, mas a verdade é muito mais minha amiga. Então, essa verdade muito mais amiga, muito mais fraterna que nós devemos adquirir em todos os setores da nossa atividade humana, da nossa atividade política, na nossa atividade religiosa. Né? Rotary Igreja, caminho de mãos dadas há muito tempo. Isso é um epíteto, que é uma palavra grega, que há muito tempo eu preconizo isso nos meus escritos. Né? Eu tenho também um momento aqui importante, como eu quero salientar muito a sua importância, que a cidade de São Paulo merece Ricardo Granja, uma figura e uma personalidade, um cidadão do seu teor e do seu porte e da sua estrutura, e das prerrogativas que você adquiriu ao longo da sua vida,
para merecer um lugar na Câmara Municipal de São Paulo, que é o terceiro parlamento de nosso país em importância, em gabarito e aquilo que ele representa para a nossa nação. E o que representa que ele venha a ser realmente o parlamento que os paulistanos precisam, né? Sem essas mazelas. E como dizia Sócrates, olha lá, Platão, a verdade é que deve prevalecer. Então, Ricardo Granja, voltando a essa comunidade, nós precisamos ter esse espírito para adquirir esse sucesso, né? Essa fé em nosso coração. E eu, como você salientou, nós temos um livro recentemente lançado, não tanto recentemente, mas para contar a história do rotarismo paulista, as raízes da comunidade rotária em São Paulo, que é, na verdade, a raiz do rotarismo brasileiro. O Rotary começou em 1905, mas somente em 1923 ele chegou como comunidade ao primeiro clube brasileiro, que foi fundado no Rio de Janeiro em 1923, pelo seu padrinho, que era o Rotary Clube de Montevidéu. Você veja, só depois de quase 2 décadas, como era vagaroso o progresso, a comunicação, era como um navio mercante mesmo, que fazia um transporte de grãos de milho, e demorava muitos meses para chegar ao porto onde deveria levar a sua mercadoria preciosa. Assim foi também com a instituição rotária, demorou muitas décadas para chegar na América do Sul, através do Uruguai, que era o país de ponta naquela época, na América do Sul, e depois chegou a Argentina, ao Chile, a Bolívia, e até ao Paraguai, sendo fundado em 1924 em São Paulo. Mas, desde logo, o Brasil se destacou como uma comunidade rotária importantíssima, se desenvolveu como nenhum outro país na América do Sul, igualando-se, inclusive, aos países norte-americanos, que detêm 40% ou 50% da comunidade de rotarianos do mundo inteiro. O Brasil teve um desenvolvimento muito grande, sobretudo na década de 50. Rotarianos ilustres, um prefeito de São Paulo, Armando de Arruda Pereira, prefeito de São Paulo nos anos 51, 52, ele foi presidente do Rotary Mundial, o primeiro latino-americano a ocupar a presidência do Rotary Internacional, formando uma comunidade. Essa comunidade é uma comunidade que trabalha para preservar o companheirismo, em primeiro lugar, estimular o companheirismo através de ações recíprocas que permitam que, através desses associados, eles possam dar as mãos e fazerem negócios válidos, negócios importantes, negócios seguros. Mas também o Rotary faz com que haja muita interpretação internacional, integração, não é? Portanto, em 1924, quando começou aqui em São Paulo, nós tivemos nesse livro a história, um dos personagens desse livro, composto por 94 governadores que fizeram essa trajetória dessa comunidade muito forte que é o Rotary. Tem lá a história do Armando de Arruda Pereira, tem a história de José Hermílio de Moraes, tem a história de Eurico Branco Ribeiro, que foi um dos mais entusiastas rotarianos do mundo inteiro, que era correspondente do Paul Harris. O Paul Harris era um homem do coração de ouro que procurou, através da cidade de Chicago, fazer uma comunidade de amor, de fraternidade e de confiança. Porque em Chicago, no início do século, nós sabemos o que era uma cidade capciosa, para dizermos assim, né? Uma cidade delinquente, uma cidade... Violenta, muito violenta, né? Que envergonhava o ser humano, né? Meio um pouco parecida agora com muitas outras metrópoles, né? Guardadas as proporções, ou para mais ou para menos, como diria um repórter, né? E Paul Harris, então, iniciou essa associação que veio ser uma comunidade que trabalhou ao lado das Santa Casas, por exemplo, que as Santas Casas, hoje, quando nós clamamos pela saúde, né, nesse país, com todo esse dilema, essas dificuldades, essa insegurança que temos, as Santas Casas do Brasil inteiro, através das suas provedorias
tem muitos rotarianos que trabalham na comunidade. Os maçons, da mesma forma, atuando para o bem do Brasil, para o patriotismo, e também o Lions, né, que fazem acontecer comunidades extraordinárias em nossa cidade, no interior de São Paulo, onde também formam-se comunidades maravilhosas. Volto aqui a falar do Sumaré particularmente, dando um testemunho pessoal da Jurema, por exemplo. Aqui aqui existe um parque da Sabesp, uma caixa d'água, uma das mais antigas caixas d'água de São Paulo. Hoje, e tem lá árvores centenárias, sabe? Tem mais Correto. de 200 espécies de árvores maravilhosas. Essa enorme caixa d'água foi inaugurada em 1898. Ela tem mais de 100 anos, né? Aqui no alto do Sumaré, na colina do Sumaré, onde ela propicia água para várias regiões de São Paulo. Foi um associado da comunicação aqui, que era médico, aqui no Sumaré, que foi junto à Sabesp para que fizesse uma ligação de água diretamente dessa caixa de água para abastecer o Hospital das Clínicas. Existe lá como chama isso, meu Deus? Uma tubulação, né? Uma ligação, né? Uma ligação específica. Isso também é uma conquista, muitas ações comunitárias. Nós temos aqui um exemplo típico de serviço à comunidade, foi exatamente nessa praça, onde nós uma vez gravamos um programa com você. O programa Os Imigrantes, nós fizemos uma vez para o programa Os Imigrantes, uma maravilhosa série de várias personagens que nós gravamos, dando depoimento na entrada dessa maravilhosa área verde aqui de Sumaré, onde essas árvores um dia estariam arriscadas, porque havia um projeto gigantesco da Sabesp para fazer a maior caixa d'água do mundo, eu acho, para abastecer toda essa região aqui, porque a caixa d'água era muito pequena naquela época. E então havia um projeto que teria que abolir, cortar todas essas árvores. Foi feita uma associação muito forte, um testemunho nas escolas, nas igrejas, e a Jurema liderou isso. Foi ter no DEPAV, foi ter com a prefeita, então, Erundina, para que também pudesse fazer a sua parte. E, graças a Deus, a Sabesp conservou. Desistiu, digamos assim. Fez uma outra alternativa, fez um outro projeto, fazendo com que várias outras caixas d'água, tanto é que nós podemos ver hoje, aqui na região, várias outras torres de caixa espalhadas por toda a região, e foi preservada essa área verde maravilhosa. E a Avenida Alfonso Bovero, que é justamente onde inicia, onde é esse parque, ela era uma avenida careca, digamos assim, não tinha uma árvore plantada, era um horror essa avenida. E nos anos 80, 85, graças a um trabalho maravilhoso de várias pessoas, foi replantado, foi feito um reflorestamento Perfeito. na avenida, e tudo isso foi através de estímulos e da boa vontade da comunidade. A comunidade tem muita ação, né? Você imagine aí no Morumbi, que deve ter muitas associações de bairro que devem liderar isso. E essas associações, elas partiram, né? Elas nasceram em unidades religiosas, não só católicas, apostólicas romanas, é claro, mas também através de outros credos, né? E de outras associações religiosas que muito trabalharam para beneficiar então, essa comunidade. Sérgio de Castro, cortando, então, o Santuário Nossa Senhora de Fátima foi de fundamental importância, logicamente, além da parte religiosa, mas ele foi fundamental para o crescimento da região. Pode agregar valor, comunidades, pessoas, famílias, né? Tanto no bairro de Perdizes e Sumaré. Agora, por exemplo, eu lembrei do Paulo Scaff, que eu vi uma entrevista ontem, muito importante, que ele deu para muitos jornalistas, né? E, então, eu lembrei aqui do SESI, do Centro Educacional SESI. Você sabe que o SESI tem uma rede escolar de educação fundamental importantíssima,
durante mais de 50 anos. E aqui foi também no Sumaré, graças à iniciativa da comunidade, do pároco daquela ocasião, que era o Frei Eduardo, no sentido de fazer um convênio que permaneceu durante 50 anos aqui no Sumaré. As instalações da Igreja Nossa Senhora de Fátima, muito grandes, né? Doadas pelo comendador Vicente de Azevedo, em 1936, que era onde aqui era a chamada Chácara do Bispo, muito próximo do Rio Verde, do Córrego Verde, aqui, onde nasce na colina do Sumaré, que tem dois braços, que é na rua Abegoaria, não Abegoária, e sim a Abegoaria, e que parte, inclusive nesse livro eu mostro todo o trajeto maravilhoso desse livro, que separava a Vila Madalena do Sumaré, e até hoje, canalizado, causa enchentes na Vila Madalena, na Rua Girassol, junto ao cemitério São Paulo e tudo isso. Beco do nasce Batman. Numa outra... exato. Ele passa por lá. E numa outro braço que nasce lá no alto, lá perto da Igreja do Sumaré, ao lado da Praça Jurema, entre a Rua Oscar Freire e a Avenida do Doutor Arnaldo. Então, voltando lá, uma comunidade que manteve, colaborou para manter durante 45 ou 48 anos, a bem da verdade, o centro educacional que era denominado 071, mantido aqui pelo SESI, sobretudo, em dificuldades que houve e a nossa negociação para manter a escola, com 2 presidentes da Fiesp, o primeiro, o Vidigal, durante 1 ou 2 anos, e durante quase 20 anos, com o grandioso homem de comunidade, que foi o Mário Amato. O Mário Amato foi campeão do Rotary também, foi fundador de clubes, ele fundou o 3º clube adicional da cidade de São Paulo, a 3ª comunidade rotária de São Paulo, em 1953, quando ele fundou o Rotary Clube de São Paulo Norte, já que ele era morador ele morava ali na Zona Norte, e fundou um clube maravilhoso com empresários de toda a Zona Norte de São Paulo. Esse clube que hoje ainda resiste, ainda permanece como um dos mais importantes clubes do distrito 4.563. E a história desse livro, distrito 4.563, que é o distrito, um dos mais importantes do mundo, que é na cidade de São Paulo, em São Paulo se pratica o 3º mais importante número de distritos e de Rotary do mundo, só superado pelos Estados Unidos, pelo Japão e pela Índia, desculpa. E nós estamos em 4º lugar. E muito bem. Então nós tivemos, além voltando no SESI, esse trabalho maravilhoso, que depois de muito tempo o SESI abriu a sua unidade esportiva, o seu centro esportivo na Vila Leopoldina, e depois, posteriormente, foi aumentando aquela unidade e construiu um novo centro educacional comunitário, e o 071, então, lamentavelmente, saiu aqui do Sumaré e se transferiu lá para a Vila Leopoldina, e prestando serviços maravilhosos para os pais e os nossos alunos, os nossos jovens que moram não só no Sumaré, mas na comunidade. Então, esse bairro ele foi formado por várias comunidades, cabeças pensantes, do Rotary, da Igreja, do Lions, da maçonaria, outras associações e também de atividades protestantes, igrejas protestantes, onde a catedral da Rua Nestor Pestana tinha muitos representantes que moravam aqui, ou ainda moram, não? De uma certa maneira, os seus descendentes, no bairro do Sumaré. Não pode existir uma paz, fraternidade, boa vontade no mundo, se não existir nessas comunidades pessoas que estejam interessadas em sacrificar, não é digamos sacrificar, mas fornecer, dispensar, doa boa parte dos seus tempos, do seu divertimento, do seu bem-estar,
para se dedicarem uma boa parte disso para contribuir para o bem-estar da comunidade, para o progresso do seu bairro e da nossa associação. Lamentavelmente, nem sempre os resultados são positivos, né? Mas é sempre necessário persistir. A fé, com essa luta, com essa paciência e confiando nos nossos pais. Sérgio, Ricardo Granja. Eu quero ler aqui comentário. Eu quero ler um comentário da Ana Monteiro, uma amiga nossa, aqui da região sudoeste, dizendo: Sérgio de Castro, história viva. A turma está gostando, mas você poderia avançar um pouco mais nas comunidades. O que hoje representa as comunidades no desenvolvimento dos bairros? Porque a época que você está falando era uma época realmente um glamour, uma época do ouro, uma época onde a amizade, você cumprimentava as pessoas, olho a olho. Hoje a coisa mudou muito, né? Hoje o telefone, o smartphone, a mídia social. O que você tem para falar hoje para nós de comunidade? O que nós poderemos avançar ou não com a comunidade? Com o Rotary envolvido? As comunidades também eram, digamos assim, um charmant, era um momento de charme, né? Eu acho que o charme desaparece. Essa poesia, esse lado mais poético e mais lírico, mais protocolar, que era esses momentos, esses encontros, que permitiam esse olho no olho que você se referiu, né? Era esses abraços mais fraternos, esses amplexos e esses ósculos, né? Esses beijos fraternos que nós podíamos ter com os nossos amigos, com a confiança que isso dispensava, né? Isso me faz lembrar o grande Mário Frugiueli, o grande Mário Frugiueli, que foi um grande esportista, sabe? E um homem de muita comunicação, foi presidente do Palmeiras. Ele foi quem ganhou as 5 coroas, sabe? Nos anos 50. E ele era presidente diretor de móveis de aço Fiel, sabe? Aqueles móveis de aço. Que tinha da Fiesp, o cachorrinho como emblema. Cachorrinho. Um pastor alemão. Pastor alemão, exato. E o Mário Frugiueli é chamado no Rotary, que nós estamos falando de comunidade, quero render homenagem a eles, campeão de companheirismo. E ele me convidava como jornalista para ir nas reuniões das quartas-feiras, que tinha, e deve ter ainda, aquele almoço das quartas-feiras, que sempre teve lá no Salão Nobre da Fiesp, na Avenida Paulista 1313, né? Naquele Salão Nobre, onde tinha lá um buffet que fazia um almoço maravilhoso e, sobretudo, o melhor croquete do mundo. Você sabe que o pessoal ia lá para antes do almoço, né? Com os aperitivos ou com o suco, seja lá com o suco de tomate, colher, né, receber aquele croquete de carne que era realmente um sucesso, e muita gente ia, que falava que as reuniões eram muito importantes e às vezes muito enfadonhas, mas o que valia a pena o croquete. Então eu lembro do Mário Frugiueli, que ele entrava nas reuniões, tanto na Federação Paulista de Futebol, como no Palmeiras e, sobretudo, no Rotary, e ele beijava as pessoas. Fazia um beijo no rosto, né? Muito fraternal. E isso causava espécie, isso era motivo, às vezes, de alguma incompreensão por parte daquele machismo que permanecia nos anos 40, 50. O homem era muito diferente do que hoje, né? Ele tinha que provar certa masculinidade, que hoje, absolutamente, nós nos importamos com isso. E o Mário, então, ele dizia até, como um conselheiro em todos os aspectos, ele dizia que, olha, Sérgio, você tem as duas aulas as duas alas onde você divulga Rotary e aqui o futebol, mas, por favor, separe as coisas, porque futebol é futebol e Rotary é Rotary, não vamos misturar. Mas hoje nós estamos misturando para o bem da comunidade o Rotary e a igreja. Então, voltando à sua pergunta, meu caro Ricardo Granja, o futuro é que haverá de dizer o que vai acontecer.
haja vista o que acontece no momento em todos os clubes do mundo. O resultado, por exemplo, de uma reunião enorme que aconteceu, todo ano a comunidade rotária se reúne em um país do mundo chamado a Convenção Mundial do Rotary. Eu já fui fazer cobertura em várias reuniões, em vários desses momentos, anualmente, em vários países, durante muitos anos. Esse ano era para ser realizada, e não foi no Canadá, né? Por motivos óbvios. E foi suspensa, foi cancelada. E foi feita, então, uma reunião virtual. Essa reunião virtual, e a média de comparecimentos presenciais que vão a essas convenções, 25 mil, 30 mil, 40 mil pessoas, que foi a maior convenção realizada em Osaka, em 2002, foi a maior convenção. E desde 1910 existem essas convenções. Então, e esse ano foi, então, virtual, sendo que a base partiu da sede mundial lá em Chicago, né, na cidade de Evanston, que é no estado de Illinois, nos Estados Unidos. E lá, então, teve a participação simultânea, foi a maior reunião virtual já realizada no mundo, foi o Rotary, com 76 mil participantes. 76 mil participantes. Bastante, um sucesso maravilhoso. Exatamente 3 vezes mais o que se fazia presencialmente. Então, agora existe uma profissão, dezenas de reuniões diariamente com todos os Rotary Clubs que existem no Brasil, né, 2.000 e poucos clubes. Nós temos 55, 56 mil rotarianos no Brasil, existem 1 milhão e 200 mil rotarianos aproximadamente no mundo inteiro, fazendo reuniões virtuais no mundo inteiro. E você imagine, mas é a distância. Nós participamos com 20, 30, 40 pessoas, 100 pessoas, 80 pessoas, mas é muito complicado, porque falta aquele charme que eu me referi, mas não um charme pretensioso e sem responsabilidade. Um charme que faz parte, esse charme que é o companheirismo, a amizade, o abraço, a fraternidade, o olho nos olhos, e realizar projetos, porque pessoalmente, com certeza, nós vamos ter mais oportunidade de realizar projetos, concretizá-los em benefício da comunidade. O maior projeto da área de saúde no mundo, como parceiro da Organização Mundial de Saúde e a Organização Melinda e Bill Gates, é feito pelo Rotary no mundo inteiro, que é a Polio Plus. Até 20, 30 anos atrás, a polio atormentava todos os países, e havia milhares de casos, não é, de polio no mundo inteiro. E graças a essa ação de 25 anos no Rotary, hoje praticamente está erradicado. E o propósito do Rotary é erradicar a polio, como já erradicou algumas outras moléstias que só por causa de descuido humano, ou por falta de tecnologia, ou por causa de continuidade e de trabalho, é que elas podem retornar. Mas existe agora só em Bangladesh e na Nigéria alguns casos, e está completamente abolido e erradicado a polio. Isso é um trabalho maravilhoso de comunidades, porque foram comunidades no mundo inteiro que se empregaram para isso, que se reuniram para realizar, com doações financeiras, com projetos, com realizações, com eventos simples, realizando uma noite da pizza, fazendo uma feijoada, reunindo o seu bairro, a sua comunidade, e outros eventos paulatinamente, como compulsoriamente isso foi feito, né, para conseguir recursos, para finalmente conseguir erradicar a polio, sendo que no Brasil é realmente um dos melhores parceiros do Ministério da Saúde, os rotarianos e os Rotary Clubs brasileiros. Sérgio, eu tenho muitas perguntas aqui,
estou com outro telefone ao lado aqui acompanhando. A conversa está maravilhosa, que é uma aula, né? Um sábado à tarde, uma das tardes mais frias dos últimos 16 anos, mas uma temperatura gostosa, ouvindo você falar. E se deixar, vamos embora até, porque você tem muito conhecimento. O Orlando Marques, um grande rotariano e conselheiro da Associação Comercial também, ele pergunta, eu tenho uma curiosidade, como que é a participação de Portugal a nível de Rotary? Pois é, o Rotary eu posso falar de Portugal, porque assim, o ano passado nós fomos retirar a imagem peregrina que você, pela primeira vez, recebeu aí na Sudoeste. Uma coisa inusitada, conta para o pessoal. Eu fui com um pequeno grupo de rotarianos, eram para ser um grande grupo de rotarianos. E nós fomos lá no Rotary Club de Fátima, que se reúne no Hotel Fátima, junto ao Santuário Nossa Senhora de Fátima. Então, através do governador, no Rotary tem uma hierarquia, não uma hierarquia suntuosa, pretensiosa, uma hierarquia de trabalho de um ano, né? Que o governador ele exerce uma função importante, mas quando termina a gestão dele de um ano, o Rotary é muito sábio, que dá esse poder só durante um ano, e ele volta a ser um simples rotariano para estar no seu clube junto com seus companheiros, para continuar a sua ação em benefício da comunidade. O Rotary de Portugal, ele foi muito estimulado pelo rotarismo brasileiro, porque em Portugal só pôde, durante muitos anos, através da ditadura, ter somente 2 clubes, o Rotary Clube de Lisboa e o Rotary Clube do Porto. Eram os clubes que eram aceitos pelo governo. Nós vamos ter esses 2 clubes e pronto. Então, para que houvesse um desenvolvimento do Rotary em Portugal, surgiu uma figura de um brasileiro, de um governador, chamava-se Adalberto Bueno Neto, com o qual eu trabalhei na redação da Vida Rotária como office boy. Fui office boy dele e aprendi as primeiras lições do Rotary através do Adalberto. O Adalberto foi um político, ele foi prefeito de Catanduva. O Adalberto foi um farmacêutico e depois ele criou uma rede de farmácias em várias cidades do interior de São Paulo. Mas ele era muito talento, né? Como ele foi vereador na sua cidade, em Catanduva, depois prefeito, depois ele foi ser secretário da Agricultura. Ele também foi um dos primeiros rotarianos, um dos primeiros profissionais que vendeu os tratores Ford em nosso país, que foi em Catanduva, na Mogiana, lá para os plantadores de café. E o Adalberto veio para São Paulo e logo ele já era rotariano no interior e ingressou no Rotary Club de São Paulo. Aqui ele fez uma carreira maravilhosa, foi governador em 1948 e 49 e ele foi o serventuário da Justiça, o titular do cartório Adalberto Bueno Neto, o cartório Adalberto Bueno Neto no antigo Largo do Tesouro, que hoje é na Praça Manuel da Nóbrega, que há quem diga que é o maior cartório de registros de títulos e documentos do Brasil, né? Um cartório enorme, ocupando quase o andar todo daquele prédio e a loja onde ele atende o público. E o Adalberto, então, foi um embaixador para ir em Portugal para negociar com os ministros e para levar o assunto ao então ditador, né, que havia, no sentido de expandir o Rotary em Portugal. E o Rotary, como ele disse, ele ficou exatamente o tempo que nasce uma criança. Ele ficou 9 meses em Portugal, sendo que ele veio só 2 vezes nesse período, voltando para o Brasil e retornando novamente. Onde ele fez a expansão rotária, esse chamado, viu, Orlando? Esse DQA que nós preconizamos hoje, o Adalberto fez isso nos anos 50, 53, 54. E ele fundou, o primeiro clube que ele fundou foi Vila Franca de Xira. Depois ele fundou mais 12 clubes, e o último, antes de voltar para o Brasil, o Rotary Club de Lisboa Norte. Portanto, e daí, hoje, os 2 distritos rotários de Portugal são os Rotaries mais charmosos, eu digo, mais realizadores da Europa. São clubes que
aprenderam com o rotarismo brasileiro, que por consequência também aprendeu do rotarismo norte-americano, uma corrente de elos de fraternidade e de trabalho imensurável, que beneficiou a humanidade até hoje e vai beneficiar ainda mais, não obstante os obstáculos, né? As pedras que a política, os desvaneios, os ciúmes, a ingratidão, a política velha, os nefastos colocam no caminho daqueles que gostariam que não tivessem essas pedras. Essas pedras às vezes são naturais, mas às vezes eles são colocadas propositalmente. É isso que eu queria dizer para você. O Rotary em Portugal tem a marca do rotarismo brasileiro. Muito e bem. Hoje ele é muito importante. E aí, Sérgio, falando em comunidade também, você lembrou muito bem, eu quero agradecer que, através de você, e você foi o grande coordenador, escolhido por mim, pelos nossos conselheiros, para o trabalho da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima. A Nossa Senhora de Fátima, a associação comercial há 125 anos de existência, foi a primeira vez que recebeu a imagem de Fátima. Essa imagem que nos deu, assim, naquele momento, o ano passado isso, aquele momento de alegria, de fé, um momento maravilhoso que permaneceu o dia todo em nossa sede. E isso, Sérgio, devemos muito a você. Você foi o grande homem, idealizador, coordenador, e não podemos esquecer, eu queria agradecer muito isso em nome da Associação Comercial. E o nosso bate-papo aqui, Sérgio, já está quase a 55 minutos, poderia durar mais 3 horas, 55 minutos. Quanto tempo nós temos? 5 minutos. Então eu queria só completar uma coisa depois que e você gostaria que você encerrasse à vontade, completasse o que você tem a dizer, o grande recado seu, dessa experiência de vida, de homem que você é, de uma perseverança bárbara, um grande companheiro, Sérgio. A palavra é sua. Eu tenho só que agradecer a oportunidade, a todos que tiveram... Eu peço até escusas, porque no afã, né, na preocupação de ter uma performance de informações a melhor possível, eu talvez tenha atropelado um pouco e, através do raciocínio, muito rápido para poder transmitir nesse quase 1 hora tudo isso. Mas eu queria dizer que a comunidade é esse tripé mesmo. É o homem, é o lugar onde ele atua e aonde ele faz a sua espiritualidade, sem o que nada vai dar resultado. Algumas tentativas já teve alguns outros párocos aqui do Sumaré, falando sobre a imagem peregrina, de fazer essa passagem dela através de uma unidade da associação comercial. Por vários motivos não aconteceu e você quebrou esse pedestal, isso foi maravilhoso. Eu lembro que no dia que eu fui no aeroporto de Lisboa, com mais 3 amigos, né, com o Eduardo Anastassi e o senhor José Afonso Leles, o lusitano maravilhoso, que é um dos proprietários da famosa Cantina Leles, da Alameda Campinas. Alameda Campinas. Nós 3 que fomos retirar a imagem e ficamos rodando com ela no hotel, até que nós fôssemos, isso numa caixa especial, numa embalagem especial, fôssemos levá-la no aeroporto no dia 29 de abril de 2019, quando o Lélice ainda ficou em Portugal, eu e o Eduardo só que trazendo a imagem no lugar de primeira classe, ela tomou de primeira classe nesse voo. Aí foi para o Sumaré no dia 30, e no dia 1º de maio ela começou a sua trajetória de 4 meses até o dia 13 de outubro, né, de 2019, quando ela retornou para Portugal, depois, no dia seguinte, com a Rosíris e o nosso companheiro... Fernando José de Paula, e a Rosíris, que levaram de volta para Portugal. E nós tivemos também o início, que foi a missa na Catedral da Sé, celebrada pelo Dom Odílio Pedro Scherer, não é verdade?
a missa do dia 1º de maio, às 10 horas da manhã, onde começou essa peregrinação, e ficando durante todo o tempo, passando E uma novidade, uma informação importante. O ano que vem, em 2021, ela retornará novamente ao nosso país, já está tudo protocolado, tudo acertado com a Cúria de Fátima, no sentido de irmos buscar, a data ainda está em aberto, mas provavelmente no fim de abril, para começar também em maio, estar aqui no Sumaré no dia 13, onde é a sede do Santuário de Fátima, que já teve vários párocos importantes, né? Todos eles franceses, e tivemos só 3 párocos brasileiros, e atualmente, que foi o José Maria, que foi o Agostinho, e agora é o Frei Jair. O Frei Jair que participa conosco, né, Ricardo Granja? Sem dúvida. Todos os domingos do nosso programa Os Imigrantes, onde ele envia a sua mensagem fraterna e pessoal, e não só fraterna e religiosa, mas também como homem de organização, Correto. De que administra uma paróquia com seus problemas e os seus recursos e as suas dificuldades, e ele envia toda a semana, transmitido pelo 740 da Rádio Trianon, com os nossos parceiros, o Dutra, o José Carlos da Coral Tour, né? E o nosso companheiro Manuel Teixeira. Então, eu quero agradecer a você essa oportunidade e que você continue conosco, e que a Rádio Trianon estará à sua disposição para divulgar da melhor maneira possível a sua plataforma, que você poderia agora encerrar. Qual é a sua principal plataforma, Ricardo Granja? Dando o seu boa tarde, nós também gostaríamos de ouvir isso. E um abraço a todos. Eu já quero me despedir, não é verdade? Está na hora, desculpe a ansiedade em poder transmitir no menor tempo possível, o máximo possível. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade, quando aí o nosso Instagram estará funcionando de imediato, sem os percalços que tiveram no início desta tarde. Um abraço a todos e muito obrigado. Sérgio de Castro, eu que agradeço o seu tempo conosco aqui, foi realmente importantíssimo nesses 57 minutos poder ouvi-lo, mostrar o seu conhecimento, mostrar a sua experiência de homem que viveu e vive comunidade. E um homem que viveu e vive comunidade como você, e faz uma pergunta, quais os meus projetos? Eu quero agradecer essa oportunidade e dizer que os meus projetos, Sérgio, eles estão ligados às comunidades. Nós precisamos de uma comunidade forte. Essa cidade precisa ser levada novamente a sério, com comunidades, com respeito e a base de tudo. Nós entramos agora numa nova etapa de uma reconstrução, onde essa pandemia quase acaba com o mundo, mas nós aqui no Brasil estamos aqui lutando, estamos torcendo para que a vacina venha logo. O ano que vem a imagem peregrina de Fátima esteja conosco, podemos tocá-la novamente e agradecer essa bênção. E pedir a tudo isso, Sérgio, que o nosso trabalho nós vamos desenvolver muito em cima de mais empresas e mais emprego. Onde você tem mais empresa, mais emprego, você tem mais social. O social é a vida da sociedade. Então nós vamos trabalhar muito em cima disso. E essa live, com certeza, setores e tendências e valores para aprimorar a comunidade, vai estar gravado em nossas memórias. Tá bom, Sérgio? Meu muito obrigado. Se cuide e logo conosco eu quero dar um abraço em você. Aquele abraço e um abraço a todos que participaram desta live. Sucesso. Obrigado.